Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da gigante São Paulo, de vila por muitos séculos a de repente metrópole em apenas um século. Você vai ver que é impressionante a rapidez da transformação urbana dessa cidade. Uma cidade global, ou seja, de muitos povos. Esse é o terceiro vídeo, o último da série Conheça São Paulo. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal, hein? Vem comigo conhecer a história de São Paulo. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. A povoação de São Paulo de Piratininga, como era conhecida São Paulo no início, surgiu em 25 de janeiro de 1554, com a construção de um colégio jesuíta, no alto de uma colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Olha que curioso, o nome São Paulo foi escolhido porque o dia da fundação do colégio foi 25 de janeiro, e esse dia é comemorado pela Igreja Católica o dia da conversão do apóstolo Paulo de Tarso. Olha que interessante, hein? Já no período colonial, no ano de 1560, o povoamento da região do pátio do colégio teve início. São Paulo permaneceu durante os 2 séculos seguintes, 200 anos, como uma vila pobre e isolada do centro de gravidade da colônia, o litoral, e se mantinha por meio de lavouras de subsistência, ou seja, eles plantavam e sobreviviam do que plantavam. São Paulo foi por muito tempo a única vila no interior do Brasil. Que interessante, hein? Esse isolamento de São Paulo se dava principalmente porque era difícil, muito difícil subir a Serra do Mar a pé, da Vila de Santos ou da Vila de São Vicente para o Planalto de Piratininga, onde estava a cidade. Na época, claro, a vila. Subida esta que era feita pelo caminho do Padre José de Anchieta. Por ser a região mais pobre da colônia portuguesa na América, em São Paulo teve início a atividade dos bandeirantes. A descoberta do ouro na região de Minas Gerais, na década de 1690, fez com que as atenções do reino se voltassem para São Paulo. Foi criada então, em 3 de novembro de 1709, a nova capitania de São Paulo e Minas de Ouro, quando foram compradas pela coroa portuguesa a capitania de São Paulo e a capitania de Santo Amaro de seus antigos donatários. Em 11 de julho de 1711, a vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Pela cidade de São Paulo era escoada a produção açucareira para o Porto de Santos. Nessa época foi construída a primeira estrada moderna entre São Paulo e o litoral, a Calçada do Lorena. Que show, hein? Já no período imperial, após a independência do Brasil, ocorrida onde hoje fica o monumento do Ipiranga, São Paulo recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por Dom Pedro I do Brasil em 1823. Em 1827, houve a criação de cursos jurídicos no convento de São Francisco, que daria origem à futura Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E isso deu um novo impulso de crescimento à cidade, com o fluxo de estudantes e professores, graças ao qual a cidade passa a ser denominada Imperial Cidade e Burgo dos Estudantes de São Paulo de Piratininga. Outro fator do crescimento de São Paulo foi a expansão da produção do café. De 1869 em diante, São Paulo passa a beneficiar-se de uma ferrovia que liga o interior da província de São Paulo ao Porto de Santos, a estrada de ferro Santos-Jundiaí, chamada de A Inglesa, para transportar a produção de café até o porto. Surgem no final do século XIX várias outras ferrovias que ligam o interior do estado à capital, São Paulo. São Paulo tornou-se então o ponto de convergência de todas as ferrovias vindas do interior do estado. A produção e exportação de café permite à cidade e à província de São Paulo, depois chamada de Estado de São Paulo, um grande crescimento econômico e populacional. A produção e exportação de café permite à cidade e à província de São Paulo, depois chamada de Estado de São Paulo, um grande crescimento econômico e populacional. De meados desse século até o seu final,
foi o período que a província começou a receber uma grande quantidade de imigrantes, em boa parte italianos, dos quais muitos se fixaram na capital, e as primeiras indústrias começaram a se instalar. Já na República Velha, com o fim do Segundo Reinado e início da República, a cidade de São Paulo, assim como o estado de São Paulo, tem grande crescimento econômico e populacional, também auxiliado pela política do café com leite e pela grande imigração europeia e asiática para São Paulo. Durante a República Velha, de 1889 a 1930, São Paulo passou de centro regional a metrópole nacional, se industrializando e chegando a seu primeiro 1 milhão de habitantes em 1928. Que show, hein? Seu maior crescimento neste período se deu na década de 1890, quando dobrou sua população. O auge do período do café é representado pela construção da segunda estação da Luz, o atual edifício, no fim do século XIX, e pela Avenida Paulista, em 1900, onde se construíram muitas mansões. Olha que show essas imagens, hein? O Vale do Rio Anhangabaú é ajardinado e a região situada à sua margem esquerda passa a ser conhecida como Centro Novo. A sede do governo paulista é transferida no início do século XX do pátio do colégio para os Campos Elíseos. Já em 1922, São Paulo abrigou a Semana de Arte Moderna, que foi um marco na história da arte no Brasil. Em 1929, São Paulo ganha seu primeiro arranha-céu, o edifício Martinelli. Quem não conhece, hein? Esse prédio é muito bonito e está cravado no centro de São Paulo. As modificações realizadas na cidade contribuíram para o clima de desenvolvimento. Alguns estudiosos consideram que a cidade inteira foi demolida e reconstruída naquele período. Que show, hein? Com o crescimento industrial de São Paulo no século XX, a área urbanizada da cidade passou a aumentar. Também no início da década de 1920, ocorreu a Revolta Paulista de 1924, conflito armado travado nos bairros operários próximos ao centro da cidade de São Paulo e que durou 23 dias, de 5 a 28 de julho, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. Em 1932, São Paulo se mobiliza no seu maior movimento cívico, a Revolução Constitucionalista. Em 1934, com a reunião de algumas faculdades criadas no século XIX e a criação de outras, é fundada a Universidade de São Paulo, a USP, hoje a maior do Brasil. Outro grande surto industrial deu-se durante a Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo, devido à crise da cafeicultura na década de 1930 e às restrições ao comércio internacional durante a guerra, o que fez a cidade ter uma taxa de crescimento econômico muito elevada e que se manteve elevada no pós-guerra. Em 1947, São Paulo ganha sua primeira rodovia asfaltada, a Via Anchieta, construída sobre o antigo traçado por onde passou o padre José de Anchieta. Que interessante, hein? Essa liga a capital ao litoral paulista. Na década de 1950, São Paulo era conhecida como a cidade que não pode parar e como a cidade que mais cresce no mundo. São Paulo realizou uma grande comemoração em 1954 do 4º centenário de fundação da cidade. É inaugurado o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista tem suas mansões, na sua maioria, substituídas por grandes edifícios. Também ocorre as duas maiores intervenções urbanas, a construção das marginais do Rio Tietê e do metrô de São Paulo. Que espetáculo! No início dos anos de 1960, São Paulo já somava 4 milhões de habitantes e hoje podemos contemplar essa gigante metrópole com mais de 12 milhões de habitantes. Olha que espetáculo, que história surpreendente, de vila a mega metrópole em apenas um século, 100 anos.
Parabéns a todos os povos que fizeram e fazem essa cidade global. E não esqueçam de deixar o seu like se está gostando desse vídeo e, claro, se inscreva no canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Vamos juntos conhecer o Brasil. Deixo vocês com essas belas imagens do ontem e do hoje de São Paulo. Obrigado por sua companhia, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, hein? Então até lá, pessoal. Tchau, tchau.